Como o próprio nome já diz, urgência dialítica é uma urgência e a gente não pode deixar passar. Eu sou o professor Tamer, vem comigo para mais um vídeo aqui no canal do PS Zerado. A urgência dialítica é uma das grandes causas de piora do paciente num plantão seu do pronto-socorro. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe identificar e a gente fica tentando medidas clínicas que são refratárias ali naquele momento, a gente não percebe e continua tentando, até que o paciente faz uma injúria renal muito grande e ele pode até parar por conta da urgência dialítica que não foi identificada. Então, para vocês aqui, especial aqui para os alunos do PS Zerado, para os alunos que estão vendo no YouTube, se você não é aluno do PS Zerado, corre atrás que está perdendo tempo, tá? A, E, I, O, U da urgência dialítica, um mnemônico fácil para a gente decorar as principais etiologias, as principais indicações de uma diálise de urgência e emergência, que tem que funcionar o catéter, tem que funcionar o Shile ali no pronto-socorro. Então, se você não sabe funcionar o Shile, também não perca tempo, vá aprender, porque às vezes vai ser necessário. Vem comigo aqui, A, E, O, U da urgência dialítica, a gente começa com acidose metabólica. A gente está falando então de uma acidose metabólica quando o pH é mais baixo. A gente está falando do pH aproximadamente ali menor que 7,1, tá, meninos? Só uma observação, um parênteses antes de continuar. Vocês vão perceber, assim, nossa, também, mas eu já peguei um paciente com acidose metabólica menor que 7,1 e eu não dialisei esse paciente, eu tratei a causa base. Perfeito. Todas essas urgências, essas indicações de urgência dialítica que nós vamos conversar, a gente tem que ponderar, claro, a clínica do paciente, se o paciente está respondendo a medidas ou não. Estou falando de refratariedade, tá? Então, é só para a gente lembrar, é um pH menor que 7,1 num paciente que é refratário às medidas ali para tentar consertar o pH menor que 7,1, tá? Então, lembrar de insuficiência renal refratária ali, acidose refratária. Se eu estou falando de estou falando do principal íon envolvido ali quando o rim está chumbado, quando o rim está baqueado. A gente está falando do potássio. Potássio maior que 6,5. Mais uma vez. Nossa, eu também já peguei um potássio maior que 6,5 e não fiz diálise. Claro, é refratário. Certo? Então lembrar também das alterações graves no eletrocardiograma. A gente tem um vídeo aqui no canal do YouTube. É o eletrocardiograma nos distúrbios do potássio, tá? Então procura aí depois também. Se eu tenho alterações graves ali, que esse paciente em iminência de parada, dialisa para espoliar mais rapidamente o potássio. E de que? Quando eu estou falando de intoxicação, ingestão de toxinas exógenas, tá? Quais são essas toxinas principais também? A gente está falando ali, por exemplo, de lítio, que o rim não consegue filtrar adequadamente. Estou falando de metanol, etilenoglicol. Estou falando principalmente também de salicilato. São algumas toxinas ali que eu preciso dialisar para que esse rim consiga liberar essas toxinas, tudo bem? E para a gente não ter nenhum problema complementar a elas aí, certo? A, E, I, O de, aí nós vamos gastar o nosso inglês agora, overload, que a gente está falando de overload de volume, eu estou falando de hipervolemia, mais uma vez, hipervolemia refratária ao uso de diurético terapia. Falando aquele paciente que evoluiu com edema agudo pulmonar hipertensivo ali, bem grave, que eu estou fazendo furosemida dele e não está respondendo. Como é que eu vou salvar esse paciente? Diálise. Não tem jeito. E por fim, a gente lembra do exame que a gente usa para ver função renal, além da creatinina, que é a ureia. Então, uma uremia grave. Aqui na uremia grave tem uma observação também. Não é somente o valor, a gente está falando geralmente ureia acima de 200 a gente direciona para diálise, mas não é só o valor. A gente tem que falar também, tem que levar em consideração as consequências dessa uremia grave. E quais são elas? Encefalopatia urêmica, pericardite urêmica, sangramento por disfunção plaquetária devido à uremia, isso pode acontecer também. Então, se eu tenho um paciente com ureia maior que 200, encefalopata, diálise. Sangramento maior que 200 e ureia maior que 200 e sangramento, diálise também. Agora, ureia maior que 200, o paciente não tem nenhum sinal clínico de gravidade nem nada, eu vou tentar medidas clínicas, e claro, sendo refratárias, aí eu vou para diálise também da mesma forma. Beleza? Acidose pH menor que 7,1, eletrólitos, potássio maior ou igual a 6,5, ingestão de toxinas, metanol, salicilato, lítio, etc. Hipervolemia refratária
e uremia grave, ureia maior que 200, com sintomas, com encefalopatia, pericardite, sangramento por conta de disfunção plaquetária. Beleza, pessoal? Mnemônico fácil, mnemônico de boa para você não esquecer no seu plantão e não deixar passar. Urgência dialítica mata. E a gente agora aprendendo, se você é aluno nosso e assistiu esse vídeo, não vai mais esquecer, o seu paciente vai sair dali sã e salvo depois dessa internação. Combinado, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal do Pé Zerado e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do nosso canal, que tem muito mais coisa legal para vir. Combinado? Qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo.